Eu sou um cara interesseiro. Da outra vez você veio Então. aqui, eu não pedi presente inútil, mas agora é contigo só, entendeu? Pois é, então eu trouxe aqui, ó. O Lene te falou que era um presente caro ou não? É caro. É caro. Eu trouxe aqui uma coisa. Eu acho que você não tem nada assim. É uma garrafa de vodka sem álcool. Ué, Agora, vou te. Por tá que gelada. Que bonita a garrafa, hein? Então, é uma coisa que. Ele pediu um presente inútil. É. Aí eu falei, ó, vodka sem álcool é meio inútil. Inclusive diz. Not vodka. Exato. É uma coisa que se usa às vezes no contexto diplomático, porque muito diplomata tem que participar de negociações com frequência, vai na recepção, tem que brindar. Por exemplo, assim, até aqui em São Paulo, na semana que vem tem Dia Nacional da África do Sul. No dia seguinte tem o Dia Nacional de, sei lá, outro país. Sei. Então, muito diplomata precisa constantemente estar em jantares, comemorações, dias nacionais. Então, toda hora você tem que brindar. Faz parte do seu Faz trabalho. parte do- Faz parte do seu trabalho, se da não é- política internacional. E da etiqueta? E às vezes até mal visto se não beber. mesmo? E durante as negociações comerciais, por exemplo, tem muito relato sobre, enfim, muito consumo de álcool, etc. Agora, inclusive diplomatas dizem que os soldados morrem pela pátria e a gente bebe pela pátria. Olha tanto só. que no mundo diplomático, antigamente, era visto como uma coisa fundamental. Para ser um bom diplomata, um bom negociador, você precisa saber beber. Só que aí tem um elemento, e por isso surge essa garrafa sem álcool, que muitas vezes você tem que pegar um voo de 12 horas para alguma negociação, tem um jantar, todo mundo tem que brindar, todo mundo tem que beber. No dia seguinte, você pega outro avião, vai para outro Nossa. país, você dorme pouco e tem outra. Você está negociando lá. Tem que estar com a mente Você totalmente tem que afiada, né? Tanto que na história diplomática, tem muitos momentos em que um lado conseguiu obter vantagens porque o outro estava completamente bêbado. Que estratégia maravilhosa. E uma delas até tem muito a ver com a história atual. Ah, é? Que quando o presidente da Polônia, no início dos anos 90, marcou um jantar com o último líder da União Soviética, o Gorbachev, para pedir que a União Soviética permitisse a adesão da Polônia à OTAN. E o Gorbachev ficou tão bêbado, mas tão bêbado, que ele topou no final. E o Lech Walesa, o presidente da Polônia, era líder sindical. E ele tinha um histórico de longuíssimas negociações, etc. Então o cara sabia beber muito. E aguentar. E ele tomava junto. E ele falou: ó, vamos brindar mais uma vez. E os assessores do Walesa estavam começando a cair das cadeiras. E no final, o Gorbachev topou e os assessores falaram: não, vocês não. Ele: não, me deixe. A Polônia pode entrar na OTAN. Nossa. E depois, né, a União Soviética tentou dizer não foi bem assim, o cara tava... Enfim, tudo isso para dizer, é comum às vezes que a agenda dos caras, dos negociadores, fica tão puxada que às vezes eles brindam, o diplomata brinda com um drink falso. Entendi. Por quê? Porque Putz, o senão assunto não é aguenta, super complexo. Por exemplo, agora tem as negociações nucleares com o Irã, Rússia. Se você chega numa negociação com a Rússia, tem um copinho de vodka na hora do almoço. E assim, eu não sei se você você costuma beber durante o dia, mas Não. muita gente fica com muito sono e a gente faz muita história oral com ex-diplomata, ex-chanceler, ex-presidente. E vários políticos me disseram que negociar com líderes russos é complexo, porque na hora do almoço você já tomou 2 copinhos de vodka e você tem que aturar. Não é só pensar, é ficar acordado enquanto o outro está falando, etc. Com tradução, é difícil, você precisa muitas vezes falar outro idioma. Então, quando você já tomou alguns, você está numa situação complicada, se o outro, enfim, está mais atento. mais né? atento. Então tem um monte de bebidas assim que é engraçado porque a consistência fica igual,
Então você está servindo aí para todo mundo da festa a bebida real, enquanto você está tomando esse drink. Sem álcool. Sem álcool. Que engraçado Enfim, isso, cara. então, assim, é uma coisa que eu acho que nem vende aqui, mas All the spirit, none of the alcohol. Exato. Então tem assim, bom, cerveja a gente já tem, né? Obviamente. Mas hoje tem tudo. Tem coquetel sem álcool, etc. Você tem que, quando você for tomar, você não pode tomar assim puro, porque só engana quando você se junta com alguma outra coisa. Ah, tá. Aí parece um pouco vodka. Isso. Porque, enfim, então quando um dia você você está numa negociação complexa. Vou negociar salário com o pessoal aqui. Isso. Aí você serve vodka real para eles. E você vai tomando eu bebo isso aqui. Exato. Porque o Paquito tem cara de quem bebe bem. Olha só. Ele não tem cara de quem aguenta. Também não precisa ser o primeiro pode ser real, aí o segundo. Aí vai mesclando aí. Exatamente assim. Ô, Lênis, você é de bebida ou não? Você é da bebida? Mais ou menos. E você? Eu fiquei brincando, mas não sei. Você aguenta? É mesmo? Eu sou fraco de bebida. É jovem, né? Paquito tá em possibilidade de falar. Vocês viram? Sexta terminou aqui, eu tomei aquele pouquinho de Baileys, cara. Me derrubou, assim. Um copo de Baileys já me derrubou. Acho que a idade também muda, né? Cara. Eu realmente, assim, eu vejo isso bastante no mundo diplomático. Eu tenho muito respeito. Tem gente aí com 50, 60 e precisa realmente ter uma agenda, né, viaja pra caramba e tal, aí brinda aqui, brinda ali e realmente é um... Avião potencializa, né? Não potencializa? Deixa mais cansado. Então, assim, eu acho que se toma mais, você precisa descansar mais depois, né? Eu acho que sim. E tanto que no ano passado, houve uma tentativa de alguns países a proibir o consumo de álcool dentro da ONU. Só que foi derrubado. Por quê? Porque as negociações sobre o orçamento anual da ONU são tão chatas. Longas. Porque, assim, cada item precisa ter maioria na Assembleia. Então, tem países que falam, não, a gente precisa gastar mais aqui, ali. Então, são dias de negociações. E as pessoas, muitas, né? Nem todas. Alguns claramente não gostam, por isso que surgiu essa proposta, bebe ao longo do dia, que às vezes até atrapalha as negociações, porque as pessoas não se lembram. E foi derrubado. Até hoje, então durante essas negociações orçamentárias tem muito. O pessoal bebe. E tem outra. O diplomata precisa o tempo todo ir para uma festa onde não conhece ninguém. Então, por exemplo, assim, você agora, né, você é diplomata brasileiro, você vai ser removido para, sei lá, Romênia. Aí lá, depois de uma semana, você tem que, sei lá, tem um dia nacional do Japão. Aí você chega lá, você não conhece ninguém. Aí todo mundo sabe como é? Todos os grupinhos e você tá lá, então o que você vai fazer? Então, assim, o álcool também ajuda nessa hora a socializar e é muito perigoso. Tanto que é um desafio. E tem alguns países onde você está num lugar onde você tem pouca interação, né, social. Né? Por exemplo, assim, você vai para a Arábia Saudita. Você vai junto com sua esposa, por exemplo. Aí, muitas vezes, ou por questões culturais ou por questões de segurança, você fica em casa e tal. Enfim, aí surgiu essa moda no mundo da diplomacia, enfim.